alunos e alunas do sexto ano da nossa rede municipal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui tendo o privilégio de transmitir essa aula dos estúdios, não é? Do Educa Recife. E estou assim, enrolada, né, gente? Então, eu tenho o privilégio de estar aqui com Brielle, a nossa intérprete, que torna as nossas aulas muito mais acessíveis. E tenho comigo aqui também o privilégio de ter o professor Heleno, nosso professor de Educação Física, que estará enriquecendo ainda mais esta aula. Por quê? Porque essa aula tem como tema games na pandemia. E não tem ninguém igual você, Heleno, que pode explicar tão bem, né, algumas regrinhas do jogo, não é? E somar, enriquecer uma aula de língua portuguesa. Isso não é maravilhoso? Então, se você está chegando agora, não é, na nossa rede, nós sabemos que aqui no Brasil, as aulas, parece que os alunos, assim, sabe, é uma conclusão minha, parece que os alunos só levam a sério a aula depois que passa o carnaval, sabe? Aí todo mundo assim se engaja, chega agora é para valer. Então, pega aí o seu caderno, organiza aí o seu espaço para anotar aquelas informações importantes. Mas antes, vai lá e se loga. Nós temos 3 formas de acessar essas aulas, na hora, no dia que vocês quiserem. Mas o bom mesmo, sabe qual é? É assistir no horário, né, da aula. Então, agora, se você está aí em casa, tem acesso à TV, assiste pela TV. Se você não tem, se loga lá no aplicativo, não é? Do Educa Recife, vai lá, aponta para o QR Code, não é? De acordo com o seu celular Android, não é? Ou não. Aí você vai lá e faz todo esse processo que já falamos aqui todos os dias. Então, vamos dar início à nossa aula aí. Contamos com a colaboração da família, não é? Sempre. E estamos assim nesse momento que é difícil, né? Cada um diz assim, é um momento muito difícil que estamos enfrentando. É verdade. Só que nós temos que aprender a olhar além das circunstâncias, não é? E ver lá adiante. Então, estamos construindo um caminho. E esse caminho ele não pode ser feito pela metade ou de qualquer jeito. Não podemos parar no caminho. Precisamos dar continuidade nessa construção, que é o futuro do seu filho, da sua filha. Então, nós, escola, professores, gestores, temos este compromisso, mas eu garanto que há uma motivação especial que deve ser levado muito em conta, que é a motivação da família. Então, conta conosco, tá? Pai, mãe, avô, tio, tia, estamos aqui juntos. Vamos seguindo. Então, o objetivo da nossa aula, eu sempre gosto de colocar, não é? O objetivo da aula é identificar a ideia central de uma notícia, expressar opiniões sobre a notícia lida. Então, durante esse processo de pandemia, a área, né, de jogos, games, né, jogos virtuais, teve um certo impacto, não é, na vida dos adolescentes, jovens, adultos e até idosos. Existem idosos, não é, professor Heleno? Com certeza. Que se diverte, se distrai, né, ocupa seu tempo, às vezes, jogando e ajuda na memória, em todo um processo, não é? Com De certeza. construção. Então, isso é muito importante. Eu vou passar para ele aqui dar um alô para vocês. E aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Segundou, né? Mais uma semana. Não teria companhia melhor para eu começar minha segunda-feira, minha semana. E acho que vocês também, né? A professora Adriana vem aqui esbanjando uma paz e boas energias. É a pessoa perfeita para começar uma aula nessa segunda-feira, né? A gente já acordar com boas energias, já começar o dia com boas energias. E eu estou aqui hoje para dar, para somar essas informações aí sobre os games, né? Vocês já sabem que a gente também está falando sobre games, sobre os jogos de uma forma geral, nas nossas aulas de educação física. Então, como a gente sempre diz, estamos sempre interligados, né? Vocês estão tratando jogos na educação física e os jogos também fazem parte aí da área da língua portuguesa. E a professora Adriana vai dar um show falando sobre isso também, né? E a gente vai aqui somar aí os nossos conhecimentos
para levar e transmitir para vocês. E a gente trocar também, né? Porque eu tô aqui no chat, viu? Pronto, esperando a sua contribuição para a gente se comunicar e trocar essa ideia massa. Isso. Ele encheu, assim, a bola da professora. Mas é realmente isso que nós temos. É sobre isso, né? A gente fala às vezes, é sobre isso. A sobre gente não isso. sabe nem sobre o que está falando. Mas ele entende do assunto, não é sobre games. E aí, o gênero, estamos nesse processo de trabalhar os gêneros textuais. O gênero que está em foco no momento é a notícia. Então, eu vou trabalhar nesta aula, não é? Uma notícia sobre games nesse período de pandemia que estamos, eu acredito, né? Vamos acreditar assim, ele está encerrando. E chegará o momento que estaremos assim, vivendo, estamos vivendo quase normal, né? Quem sabe chegaremos o momento de viver o normal, né? Vamos crer, acreditar, confiar, né? Torcer, emitir boas energias para que isso aconteça. Vamos lá. E o que é game? E aí? O que é que vocês acham? Vocês devem já saber o que é game. Um conceito básico aqui para a gente, né? Um jogo eletrônico, também chamado de videojogo, ou pelo anglicismo, videogame. É um jogo no qual o jogador interage através de periféricos conectados ao aparelho, como controle ou teclado com imagens enviadas a uma televisão ou a um monitor, ou seja, aquele que usa tecnologia de computador. Então, games é isso aí. Então, vocês sabem e gostam de jogar. Nem todos, né? Porque tem aqueles que não gostam de jogos, né? Tem meninos, meninas, não, isso não faz, não tem nada a ver, independente do gênero, né? Menino, menina, não tem. Então, tem pessoas que gostam de jogos e outros não gostam e é um direito seu. Mas aqueles que gostam, eu sei que estão vibrando com essa aula de educação física, de língua portuguesa, trazendo aí esse gênero textual notícia, falando sobre game na pandemia, é importante. Então, vamos seguindo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, a sigla, afirmou que jogar online é uma forma saudável de se manter conectado com outras pessoas durante a pandemia. Então, minha gente, porque a OMS mudou assim o conceito de jogos? Porque antes da pandemia, existiam muitas reportagens e entrevistas sobre isso, que os pais deveriam, e ainda é importante, né, manter certo limite de horário, né, não deixar o filho jogando o tempo todo, porque pode causar vários tipos de problemas, não é? Aceleramento mental, e aí cada profissional da área fala muito melhor do que eu sobre isso. Só que durante esse período, onde as pessoas não poderiam sair de casa, não é? Principalmente as crianças e adolescentes, jogar na rua, não é? Aquele futebol, aquela pelada que todo mundo gosta, ou até mesmo, né, interagir com outros coleguinhas da vizinhança, trazendo para casa e jogando lá, seja o game ou a bola de gude, não sei se vocês jogam isso, porque é legal demais. Eu jogava na minha infância, mas também, né, não vou nem falar a minha idade para vocês, é melhor ficar calada. Então, nesse período, os games foram assim incentivados, né, porque era uma forma de distração, de manter as pessoas conectadas, não é, umas com as outras e ali interagindo de forma online. Então, interessante, não é? A instituição chegou a criar campanha, Play Art, e tem um nome aqui em inglês, o professor de inglês traz, mas a tradução eu coloquei aqui que eu não sou boba, não é? É livre, jogos separados junto, para promover distanciamento social, e mais de 50 empresas de jogos se juntaram à causa, oferecendo descontos e games gratuitos durante os fins de semana. Olha que massa! Então, houve uma movimentação para promover esses jogos, onde trazia as pessoas alento, distração, em meio a toda uma tensão de medo, não é? Onde
a maioria das pessoas estavam tensas, não é? Tendo crises de ansiedade, porque a gente não sabia realmente, não é? Tudo o que ia acontecer, se íamos estar vivos hoje para contar a história ou não. Então, nesse processo, muitas pessoas morreram, né? Infelizmente, lamentamos por isso. E talvez eu esteja falando com a família que teve um parente, não é? Que não está mais entre ele. Então, assim, é difícil, não é? Vivenciar tudo isso. Então, as empresas se juntaram e aí promoveram esse momento de alento, de distração, para que essas pessoas não estivessem tão tristes e tão tensas. Legal isso, né? Então, vamos seguir. Então, essa atitude pegou bastante gente de surpresa, já que não faz muito tempo que a organização classificou o vício em videogame como uma doença mental. Então, não faz muito tempo, não é, que houve essa, assim, como falei antes havia um combate, não é, aos games, porque existiam pessoas que já estavam entrando nesse processo de vício, né, e não podia ficar sem jogar. E aí eles estavam combatendo, mas aí houve essa mudança, não é, e pegou muita gente de surpresa, né, porque estava tendo incentivo para que as pessoas jogassem e continuassem vivas, não é? Então, às vezes é necessário, né? Tipo assim, girar o botão ao lado contrário. A OMS teve essa atitude, né? E é interessante saber dessa notícia. E eu achei interessante trazer para vocês. Assim como aconteceu com os esportes e o cinema, os eventos de jogos foram afetados pela Covid. Muitos torneios e convenções foram adiados ou cancelados, o que causou a demissão de vários jornalistas especializados e criadores de conteúdo. Então, minha gente, a pandemia gerou uma crise acho que em todas as áreas. E a área de jogos, onde jogos de futebol, handebol, vôlei e também esses eventos, né, de games, foram todos cancelados. E aí muitas pessoas tiveram os seus empregos também cancelados e ficaram enfrentando dificuldades, sem renda, desempregados, né? Ninguém poderia, não tinha como se fazer nada, não é? Então, essa onda, não é? Esse incentivo, né, de jogos online começou a acontecer. E aí foi um momento também legal de descobertas, de aprendizado, né? Então, na escola também houve campeonato online. E assim, foi bem legal, porque houve atitudes de órgãos, organizações, instituições, né, como as instituições escolares cresceram, se treinaram para oferecer algo a mais, né, professor Heleno? Houve uma movimentação de crescimento, minha gente. Então, é importante a gente pensar nisso, o que a dificuldade, o que as circunstâncias difíceis na nossa vida gera em nós. Então, a gente não pode retroceder. Nós temos que avançar, não é, em direção a esse crescimento que vai gerar algo bom. Então, eu trago para vocês esse gênero trazendo uma notícia boa, não é, que gerou um crescimento na nossa vida como professor, nas instituições, não é? Ai, foi combatido também, eu percebo com isso, o certo egoísmo, né? As pessoas começaram a olhar o outro de outra forma. Então, o que não podia, é como se virasse assim, sabe, o controle ao lado contrário e passasse a dar essa oportunidade, a promover isso para manter pessoas vivas, pessoas felizes. E isso é muito bom. Vamos seguindo. Olha aí, a professora Adriana está aqui, ó, abalando e falando sobre os games, né? Porque essa mudança mesmo que ela falou, né? Que muita gente foi demitida, tudo isso que aconteceu, eu acho que vocês, eu tenho certeza que eles de casa acompanham mais do que a gente. Sim. No YouTube acontecem várias transmissões de campeonatos, né? Que chama de eSports, que é a siglas em inglês, e de games, de jogos de esportes eletrônicos, né? E aí são essas competições que existem, eu tenho certeza que vocês acompanham, né? Tanto os criadores de conteúdo dessa área de game, que existem mansões, eles ficam lá, né, meio que todos morando juntos para poder participar dessas competições, em grupo e sozinhos.
E aí, com essa pandemia, né, esses jogos que não podiam ter essa plateia toda, não podia ter, eles continuaram acontecendo, mas tiveram que ser reinventados, assim como a gente se reinventou para várias coisas, né? Sim, e esse processo de crescimento, né, de se reinventar, foi muito bom. Então, tenho aqui, né, lê a notícia a seguir, retirada do jornal Joca, edição 150, de 25 de maio de 2020. Então, nós vamos agora ver uma edição que esse jornal fez. Então, diz assim, games têm ações contra a Covid. Diversos jogos entraram na onda de prevenção contra a Covid e passaram a realizar ações para incentivar medidas de proteção e o isolamento social entre os jogadores. Vamos conhecer alguns destes games? Pandemia em Azeroth. E aí, vocês conhecem esse jogo? Em abril, um servidor da World Warcraft, esse nome aí, realizou o evento Pandemia em Azeroth. Os administradores inseriram um vírus contagioso no game e 7.000 jogadores foram infectados em 24 horas. Tudo de mentirinha, claro. Só conseguia se proteger quem coletava sabão para lavar as mãos e do seu personagem. Interessante, né? Só quem se protegia era quem coletava o sabão para lavar as mãos do seu personagem. Então, assim os jogadores aprenderam como o vírus pode se espalhar rapidamente e como se proteger dele. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido a professora de ciência, a dupla que já está aqui, tá, no estúdio, para dar aula para vocês, falando sobre a importância, a Claudinha ali, né, sinalizando, falando sobre a importância do sabão, não é, do lavar as mãos, do usar o álcool em gel. Então, foi criado um jogo, não é, com esse nome, para fazer esse processo. Então, vamos seguindo. É esse aí, eu não sei se vocês têm acesso, não é? E aí, esses são os personagens desse jogo, Azeroth. E Fortnite, durante a quarentena, cantores e bandas precisaram parar de fazer shows. Por isso, o jogo online Fortnite teve a ideia de criar um sistema de apresentações digitais na arena do game. Dentro do horário marcado, a partida de todos que estão online é pausada e um cantor se apresenta. O artista pode soltar poderes e até voar enquanto canta. Que massa! O primeiro show digital teve 12 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Que massa, né, pessoal? Então, esse jogo aí, Fortnite. Fortnite é famosíssimo entre eles, viu? Sim. Fortnite, eu tenho certeza que a maioria deles conhecem. E tem outro também, puxando o gancho disso aí, né? Sim. Sim. Então, é importante, não é, perceber que eles estão bem conectados assim com a nossa realidade, não é? Que agora está mais leve, mas lá em 2020 a coisa estava bem pesada, não é? E precisava de alguma coisa, minha gente, educar, conscientizar a população. E a forma de usar os jogos foi muito inteligente, sabe? Eu fico assim, eufórica com tudo isso. Então, vamos ver essa outra informação aqui, não é? PKXD, jogo para celular, que é possível criar um avatar, navegar por cidades virtuais e até criar bichinhos de estimação virtuais. Que massa! Além das personalizações tradicionais, como troca de roupa e aparência dos personagens, agora os jogadores têm a opção de colocar máscaras ou lenços iguais que estamos usando para nos proteger da pandemia, né, da Covid-19, que, por exemplo, a máscara, né, que é tão importante. Então, vocês percebem aí, né, o jogo. O que eu penso sobre? É interessante também essa informação. Eu gosto de jogar PKXD, porque acho muito interessante de outros jogos. Eu achei muito legal eles colocarem as máscaras,
porque o jogo é parecido com a vida real e é assim que estamos vivendo. Isso aqui é a pessoa que está sendo entrevistada na notícia, tá, pessoal? E também tem um lado educativo, que é para orientar os jogadores da importância de usar as máscaras, não é? E qual o tema principal dessa notícia? E aí? Que elementos do texto fizeram você perceber? Então, o tema principal dessa notícia aí, não sei se vocês perceberam, mas é a importância, não é, dos games na pandemia, não é? Então, quais foram os elementos desse texto, desta notícia que lhe fez perceber? Foi as imagens? Foram as imagens? Foram as informações, não é, que foram sendo dadas? Vamos seguindo. Qual ação você achou mais interessante e por quê? Criar, não é, um personagem que o jogador ia coletando sabão, não é? Para lavar as mãos de cada um dos seus personagens. O que vocês acham? Então, depois vocês podem assistir várias vezes essa aula e perceber tudo isso, tá? Vocês sabiam que com a pandemia o mercado de games cresceu 140% no Brasil? Cresceu muito, não é, pessoal? Já tiveram contato com alguns desses jogos? Vamos conhecer um pouco as regras dos jogos, não é, de games. E é para isso, não é? Eu trouxe eu até coloquei aqui um slide. Teremos agora a participação do professor Heleno, de Educação Física, para não esquecer, mas não tinha como esquecer dele, que é tão importante, não é, na vida dessa escola, na nossa vida, né, com essa disciplina tão importante. Mas é isso, gente, essa criação das regras, né? Isso que a Adriana trouxe antes é muito importante, é a gente pegar a realidade dos jogadores, daquelas pessoas que vão participar do jogo, para que a gente consiga constituir tanto a criação do jogo como das regras, né? Ela falou aí sobre a questão de implementar máscara ou lenços nos personagens, né? Porque quando você vai escolher um personagem no seu joguinho, né, favorito aí, qualquer que seja, você sempre vai tentar usar roupas e o gênero, tudo que lhe identifique. Então, você vai fazer com que o personagem seja mais parecido com você. Então, essa representatividade é muito importante em todos os aspectos, né? Tanto na questão de o quanto você se identifica com as roupas que ele usa. E aí, a partir do momento que a gente começa a usar máscara e o personagem também, isso facilita a nossa identificação. A professora Adriana trouxe aqui umas regrinhas que talvez algum de vocês já tenham visto, que é as regras do jogo que a gente criou aqui para vocês, que eu criei no caso, para que vocês façam uma atividade de agilidade e coordenação motora, que está muito interligada com o conteúdo que a gente está tratando, né? Sim. Mas aí quando a gente vai escolher as regras, eu preciso sempre pensar, o que é que vocês podem fazer em casa, né? Como é que vocês podem utilizar esse jogo para um benefício físico de vocês, né? Além do benefício intelectual, e a gente da educação física sempre pensa no jogo também como um benefício físico, né? Então, tem aí uma movimentação e aí existem essas diferenças, né, dentro desses games eletrônicos. Então, mesmo durante esse período de pandemia que vocês ficaram com mais comportamentos sedentários, né, mais tempinhos sentados ou deitados, alguns jogos permitem que vocês se movimentem, que vocês executem algumas ações que vão melhorar esse condicionamento, né? E aí, voltando para essas regras, é sempre importante que tenha essas regras para poder, a gente já falou isso na nossa aula, mas salientando, para que vocês se baseiem de como como é que aquele jogo vai acontecer. Então, aí dentro das regras do jogo, a gente passa pela interpretação de texto, sim, né? Porque às vezes uma pessoa lê a regra, entende de um jeito, a outra sim, lê, entende de outro jeito. Então, existe uma importância muito grande de ter muito cuidado na hora de escrever a regra, porque ela precisa ser clara e objetiva, né? Ela não pode ter aí mais de um significado. Naquele momento que o jogador ele lê, ele precisa ter clareza naquilo que ele tem que interpretar, né? Então tem aí, ó, você deverá tocar com as mãos nas cores que aparecem na tela. Então, ao lado tem uma imagem, né, que constitui também essa parte de informações e de regras,
que ajudam vocês a entenderem melhor como é que esse movimento, como é que isso vai acontecer. Então, quais são as cores que vão aparecer na tela? Já tem ali ilustrando para vocês, junto com as informações textuais. Então, a gente tem aí 2 tipos de informações, né, professora? Sim, verdade, professor Heleno. Então, em tudo é necessário ter a capacidade, desenvolver a capacidade de interpretar através das imagens, né, professor Heleno? E também da informação. Então, se tem uma informação, você está lendo, leia uma vez, leia 2 vezes, quantas vezes for necessário para entender. Então, vocês percebem que para ser jogador, seja virtual ou lá na pelada mesmo, você tem que estar ligado, focado na informação que o outro está passando para você, seja através do gesto, do movimento ou através da forma oral, não é, que está falando com você. Então, isso é muito importante. Então, fica aí as regrinhas do jogo. As outras regrinhas. Porque, assim, durante o jogo vai acontecendo várias movimentações diferentes, né? Acho que vocês estão acostumados aí com outros joguinhos, né? De celular ou de computador. Então, tem as informações iniciais, que muita gente não lê, só vai jogar. E aí, durante o jogo também costuma aparecer algumas outras regras, né? Alguns anúncios, alguns comunicados. Então, durante todo o processo do jogo, sempre está acontecendo essa comunicação através dos textos e através das imagens, né? Que são muito importantes aí para que o jogo funcione bem. Isso, professor. Então, fica aí as regrinhas do jogo, vocês podem, não é? Agora é a vez de vocês. E aí eu gostaria que vocês pesquisassem, não é? Pesquisa sobre alguns games e comenta conosco aqui no chat, tá? O chat já está funcionando. Vocês, a maioria de vocês, já foram enturmados, como já falei para vocês, aqui no Brasil, as aulas têm aquela ideia, começa depois do carnaval. O carnaval já passou, né? Não houve carnaval só dentro de casa, mas assim, teve o feriado sim. Hoje é o início, não é? Valendo do ano letivo. Então, se você já foi enturmado, então entra aí no chat, se conecta, assiste essa aula na hora que você quiser, pesquisa sobre games e olha, arrasa jogando com os seus colegas, seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua irmã, seu irmãozinho. Então, arrasa, tá? Porque... Adri, deixa eu te interromper rapidinho aqui, só porque eu fiquei Sim, empolgado aí com claro. esse desafio, vocês pesquisarem jogos, e eu já sei que vocês vão puxar aí a sardinha pro lado de vocês, dos joguinhos, aqueles mais famosos que vocês já conhecem. Mas existem muitos jogos que trabalham a educação. Então, Sim. tem muitos joguinhos de língua portuguesa, tem joguinhos Verdade. de ciências, né, que as professoras estão ali, Sim. tem jogos de esportes. Então, vamos acrescentar aí no desafio de vocês procurarem jogos educativos que chamem a atenção de vocês, né, que vocês vão gostar de jogar. E aí, vou aproveitar para me despedir. Meu muito obrigado, Adri. Melhor maneira, como eu já disse, de começar a semana nessa companhia maravilhosa. Um cheiro para vocês e até a próxima. Eu que agradeço, professora Helena, essa parceria. Então, é maravilhoso, não é? Estamos juntos nessa, lutando, avançando por vocês. Um abração e até mais.